Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Será que você pode dar um grito de liberdade nessa manhã? Glória a Deus, pode sentar. Fica à vontade. Sabe, eu creio que eu nasci para falar o que eu vou falar hoje e eu fui chamado por Deus para viver um momento como esse. Quero dizer que eu estou muito honrado em fazer parte de uma igreja que não recua diante do avanço do inferno. Estou muito feliz em ser liderado por um homem de Deus que não tem medo de ser quem Deus chamou para ser e falar o que Deus chamou para falar. Você pode honrar o pastor André Valadão, os pastores dessa casa. Sabe, se tem uma coisa que sempre me preocupou é o fato de não perder o temor e o frio na barriga quando eu fosse falar de Jesus. Mas eu confesso que poucas vezes eu senti tanto frio na barriga como eu estou sentindo hoje. Eu vim no voo para cá ouvindo a mensagem que o pastor pregou no domingo passado e foi irrepreensível. E eu quero dar continuidade numa série que fala sobre aquilo que nós entendemos como a verdade do Evangelho. Eu acordei nessa manhã com um post do presidente dos Estados Unidos da América. Uma bandeira com arco-íris na frente da Casa Branca. E o texto que ele colocou nesse post me chamou a atenção. Ele diz assim: Today the people's house, your house, sends a clear message to the country and to the world. America is a nation of pride. Eu sinto saudade da época em que os presidentes americanos terminavam seus discursos dizendo God bless America. E isso, sem dúvida alguma, é o reflexo de um tempo. Irmãos, os dias são maus. Há quem diga que os dias são maus. Na verdade, eles sempre foram. Lemos sobre Sodoma e Gomorra. Isso não aconteceu algumas décadas atrás. Sodoma e Gomorra aconteceu milhares de anos atrás. Uma cidade inteira foi queimada por Deus, porque a iniquidade do seu povo gerou nojo em Deus. Lemos sobre o dilúvio, e muitas vezes a gente é impactado pelo fato de um homem ter construído uma barca, mas nem sempre nos atentamos ao fato de Deus ter resetado toda a criação, porque se enojou daquilo que viu. Os dias são maus, na verdade, desde que o pecado entrou na criação, sempre foram maus. Mas nós, como igreja, carregamos a única mensagem capaz de mudar uma geração, de ressuscitar mortos, de restaurar casamentos. E essa mensagem é: a despeito dos tempos, Deus continua sendo bom. A verdade é que a bondade de Deus, ela não coexiste com a maldade dos homens. Se assim fosse, não teríamos sido expulsos do jardim quando pecamos. O nosso pecado nos afastou de Deus, mas o sangue de Jesus nos trouxe de volta para perto dele. E é por isso que a gente pode falar com liberdade sobre santidade. Isso é um convite de Deus para nós: sejam santos como eu sou santo. E o tema da mensagem de hoje é exatamente essa: santidade é para todos. Estamos vivendo dias difíceis. E por mais ridículo que isso possa parecer, esse estilo de linguagem é uma das propostas de uma agenda para um tempo. Se recuarmos naquilo que parece engraçado hoje, nós teremos pavor daquilo que veremos como sendo natural daqui a alguns dias. Hoje a gente se assusta com uma ideologia de gênero sendo aplicada nas escolas, mas por muito tempo, enquanto o mundo construiu uma agenda para ocupar lugares de autoridade em cadeiras de educação e cultura, a igreja perdia tempo discutindo usos e costumes. A guitarra é do inferno ou não é? A bateria pode ser usada ou não pode? Qual é o limite do tamanho da saia de alguém para que não fira a santidade? Enquanto nós estávamos nos ocupando de detalhes, o mundo estava ocupado com uma agenda. Irmãos, a agenda da ideologia de gênero não começou hoje. Ela foi arquitetada, muito bem executada. E hoje nós combatemos algo que por algum momento, como igreja, talvez negligenciamos. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. E a pergunta que a gente precisa se fazer como igreja é:
Se talvez em algum momento a nossa falta de posicionamento estratégico trouxe os dias que estamos vivendo, como serão os dias que os nossos filhos viverão se nós nos calarmos em momentos como esse? Que tipo de igreja entregaremos a eles? Que tipo de liberdade eles terão? Que tipo de evangelho será pregado nos púlpitos? Uma das coisas que mais tem sido combatido é a pureza do evangelho. Não podemos falar sobre tudo que cremos, mas na verdade é que se falarmos sobre metade do que cremos, falamos sobre algo que não tem mais poder nenhum. Não podemos diluir a pureza do evangelho para que mais pessoas desejem ela. Do que adianta mais pessoas bebendo algo que não tem mais poder de curar. O evangelho não pode ser diluído, não pode ser negociado, não pode ser alterado. E por mais bizarro que possa parecer, ele não pode ser atualizado, como algumas lideranças cristãs sugeriram. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada. Nós é que precisamos voltar para um lugar de origem. Primeira mensagem que eu preguei na América, como pastor dessa casa, liderando os jovens em Orlando, foi Back to the Future. Nessa mensagem eu falei que a crise da nossa geração sobre o entendimento do nosso futuro, ela só é saciada quando nós voltamos para a nossa gênese. Você quer saber mais sobre o teu futuro? Você precisa voltar para o início da sua história. As nossas respostas não estão lá na frente, as nossas respostas estão lá atrás. A Bíblia diz que no princípio Deus fez os céus e a terra. E essa mesma Bíblia em Gênesis diz que quando Ele estabelece a criação, macho e fêmea os criou. Não há espaço para outros gêneros, não há espaço para uma opinião humana, quando existe uma verdade estabelecida pelo próprio Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Santidade é para todos. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Existe uma frase do C.S. Lewis que ele precisa gritar nos nossos corações hoje. Ele diz que se o cristianismo é falso, não tem importância. Se ele é verdadeiro, é de infinita importância. O que o evangelho não pode ser é de moderada importância. Irmãos, ou cremos piamente que todo o evangelho é a verdade de Deus, ou cremos que tudo isso é uma fábula, ou então nos tornamos mornos. E o problema é que a Bíblia diz que os mornos serão vomitados. Você sabia que existe mais respeito, e eu coloco entre aspas com liberdade poética essa frase, existe mais respeito nos céus por aqueles que assumidamente não creem do que para aqueles que dizem que creem, mas não se movem como se crescem? Existem ateus mais firmes na sua fé do que cristãos que, quando são confrontados por dias maus, preferem recuar ou se calar. Irmão, uma igreja inclusiva não pode ser confundida com uma igreja permissiva. Na nossa igreja podem todos, mas não pode tudo. E os dias que a gente está vivendo são tão loucos que um fundamento como esse, muito bem estabelecido, ele se torna algo arrogante. Ele é mal compreendido, mal visto. É uma igreja que está fechando as portas para o pecador. Não, é uma igreja que não negocia com o pecado. É uma igreja que sabe o lugar para o qual Deus nos chamou, um lugar de santidade, um lugar mais alto, um lugar mais glorioso, um lugar mais puro, um lugar mais santo. E esse lugar nos dá autoridade, esse lugar nos dá acesso, esse lugar nos dá governo. Qualquer outra posição da igreja que não seja uma posição de santidade rouba de nós a nossa real identidade. O termo cristão, ele é utilizado como uma referência a pequenos cristos. Aqueles que foram afetados pela mensagem do evangelho começaram a afetar lugares por onde eles passavam. Não faz sentido, igreja, carregarmos a única mensagem capaz de mudar uma geração e nos calarmos no momento em que precisamos expressar ela. Estamos enfrentando dias difíceis. Charles Spurgeon diz que a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. E é por isso que somos tão combatidos. Mas na verdade sempre fomos. A igreja foi perseguida,
cristãos foram empalados, envolvidos em cera e utilizados como tochas humanas para iluminar a cidade. Nero tentou condenar cristãos, tacando fogo numa cidade e atribuindo aos cristãos a responsabilidade para que um ódio social fosse instalado sobre eles. Fomos combatidos durante o período da Santa Inquisição. Igrejas protestantes foram fechadas e cristãos queimados vivos enquanto professavam sua fé. Desde o princípio, nos reunimos em lugares subterrâneos, fomos combatidos, perseguidos, oprimidos, afligidos, mas segundo a palavra e o que nós cremos em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Existe um historiador que, por mais que ele não seja cristão, relata realidades no tempo em que Jesus e os seus discípulos fizeram história. Flávio Joséfo, ele dizia o seguinte: cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era como uma semente do evangelho que frutificava. Quanto mais perseguiam a igreja de Jesus, mais ela crescia. Pastor, se sempre foi assim, o que mudou? As mídias. As mídias deram voz a idiotas que falam em nome de Deus, mas buscam a aceitação em um algoritmo forte. As mídias deram voz a qualquer um que tem uma ideia que faz sentido, e esse é o perigo, igreja. Nem tudo que faz sentido expressa Deus. Existem narrativas que são envolventes. A Bíblia diz que nos últimos dias até aqueles que serão confundidos. As mídias potencializaram os discursos de ódio. E uma das novas narrativas é justamente atribuir a verdade do Evangelho como se fosse um discurso de ódio. Nós não carregamos um discurso de ódio. Fomos perseguidos e ainda assim amamos os nossos perseguidores. Jesus numa cruz, enquanto está sendo afligido, ele diz ao Pai: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Os judeus, mesmo tendo uma mancha histórica na humanidade, foram perseguidos, foram atrofiados em campos de concentração. Ainda assim, são uma comunidade forte e que tem liderança em grandes projetos que mudaram a história da humanidade, desde hospitais até algumas teses e descobertas de cura de várias doenças. Nós fomos chamados para amar. E é porque amamos que nós não compactuamos com aquilo que pode levar você e a sua família para o inferno. O ID de Deus. O ID de Deus é um convite à santidade. Deus, ele é tão bom que ele nos aceita do jeito que estamos. Mas ele nos ama tanto a ponto de não aceitar que a gente permaneça como chegamos. A ideia de que eu posso vir como eu estou e permanecer ao lado de Jesus como eu cheguei, gera em nós uma falsa ideia de que o encontro real com Jesus não muda nada na nossa história. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nenhum homem que teve um contato real com o Evangelho foi o mesmo depois desse encontro. E é por isso que nós precisamos ressignificar se de fato tivemos um encontro com Jesus ou só nos sentimos abraçados por um clube social. Existe uma grande parte da igreja que ainda não viveu um processo de conversão de natureza. Um dos nossos desafios está atrelado a uma das nossas maiores zonas de graça hoje. Somos extremamente receptivos, abraçamos todos que chegam, incluímos da melhor forma. Mas se não há uma mensagem de arrependimento, se não há um clamor por temor, pessoas podem caminhar ao lado de Jesus por anos sem se tornarem como ele é. Jesus tem uma característica incrível, ela não pode ser negligenciada e nem esquecida. Igreja, quando foram prender o Messias, alguém precisou indicar quem ele era, porque ele era parecido demais com os seus seguidores, a ponto de ninguém saber quem era Cristo e quem eram os seus discípulos. É para esse lugar que Deus tem nos chamado. Se Jesus estivesse hoje na nossa comunidade de fé, seria muito nítido a diferença dele para nós, ou nós estaríamos parecidos com ele a ponto de alguém precisar identificá-lo. É para esse lugar que nós fomos chamados. Eu não lembro o autor, mas essa frase impactou durante a liderança de jovens. O motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Somos mais de 9.000 pontos conectados agora e somos alguns milhares como igreja.
E uma das coisas que a gente mais tem ouvido nesses dias, principalmente depois do posicionamento do nosso pastor, vocês não se preocupam que esse posicionamento possa afastar pessoas de Deus? Alguns nos condenam por falar a verdade. Se falarem isso, vocês vão afastar pessoas da igreja. Na verdade, se falarmos mais sobre isso, afastaremos pessoas do inferno. Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Aleluia. Se falarmos mais sobre isso, afastaremos pessoas do inferno. Alguns comentários que eu li na postagem do meu pastor são: eu sou casado com outro homem, eu sou casada com outra mulher e eu tinha prazer de estar na igreja. Depois dessa mensagem, eu não quero mais estar numa igreja. Isso me fez pensar sobre como o mundo enxerga a igreja hoje. Nos tornamos uma plataforma de palestras motivacionais, ou somos uma casa de salvação? Somos uma agência do céu. Ligamos céus e terra, abençoamos, liberamos destino, carregamos uma voz profética. Se falarem sobre a verdade, eu não participarei mais. Amigo, amiga, amigue. E eu juro que eu não estou sendo irônico. Eu só estou tentando mostrar o quão ridículo é algumas das coisas propostas por uma agenda progressista. Se falarmos da verdade, pessoas não irão desejar mais fazer parte. Então qual é a solução? Deixarmos de falar o que falamos, deixar de crer no que cremos, para que pessoas queiram ter o que não temos. O que faz a igreja ser igreja é o fato dela carregar uma mensagem que é inabalável, incorruptível. Qualquer outra expectativa diferente dessa, a igreja não pode suprir e não deveria desejar suprir. A única expectativa que devemos pautar a nossa agenda é alegrar o coração de Deus e fazer o que Ele pedir para que fizéssemos. O Evangelho, irmão, é uma boa nova. Apocalipse é uma carta extraordinária. O juízo de Deus é algo que não é ruim, ele é bom. O que muda, pastor, daqueles que têm medo de Apocalipse, têm medo do juízo, daqueles que não se alegram com as boas novas, a perspectiva. Apocalipse, ela gera medo naqueles que não creem que são salvos, mas ela gera alegria naqueles que sabem que o Senhor vai nos buscar. O juízo de Deus é algo estabelecido para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, aquele grande dia não vai ser para atribuir salvação, vai ser para atribuir galardão, porque fomos salvos em Cristo Jesus. Quando chegarmos diante do tribunal de Deus, não seremos novamente sentenciados ou julgados. Já fomos sentenciados e em Jesus o julgamento já foi pago. Seremos recompensados. O juízo não é um problema, Apocalipse não é algo que deve nos dar medo, porque somos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação, pelo qual clamamos: reconciliem-se com Deus. E a Bíblia diz que quando dizemos isso, é como se o próprio Deus falasse através de nós. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, não podemos revelar um evangelho parcial, ele não salva. Não podemos apresentar um Cristo parcial, ele não é o Cristo real. Não podemos apresentar Jesus como Deus e não como homem. Não podemos apresentar Jesus como Salvador e não também como Senhor. Não podemos apresentar um Jesus morto na cruz e não um Jesus ressurreto depois de 3 dias. Porque metade de quem Jesus é não nos dá acesso à vida plena em Deus. Um pouco de evangelho com um pouco de graça, um pouco de lei com um pouco de graça é como graça nenhuma e é como lei nenhuma. Se misturarmos para cabermos, deixamos de ser o que Deus nos chamou para sermos.
Somos povo de Deus, chamado pelo nome dele. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar a mim, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, biblicamente não há salvação para aqueles que decidem se manter numa vida de pecado. A verdade é que nem todos serão salvos. Nem todas, nem todos, nem todes serão salvos. Não é um desejo meu e não sou eu quem julgo, é o que a Bíblia diz. O pastor já falou sobre isso na primeira pregação, mas para que não fique incompleto o nosso posicionamento, eu quero lembrar nessa segunda pregação que não estamos expondo as nossas opiniões e ideias. Estamos expressando o que a palavra diz. Quando alguém te pedir opiniões, dê fundamentos. O que você pensa sobre o movimento? Eu vou dizer o que a palavra diz sobre. O que você pensa sobre um casamento homoafetivo? Eu vou dizer o que a palavra diz sobre. Porque a verdade, irmão, é que a minha opinião, ela não importa. Daqui a algumas décadas ela não vai pulsar mais. Mas as palavras do Senhor, elas não passarão. A Bíblia diz: podem todas as coisas passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Igreja, quando falamos sobre o que a Bíblia diz a respeito de santidade e salvação, não estamos empurrando pessoas para o inferno. Estamos tentando puxar pessoas de lá. Elas já estão lá. André, eu acho que agora você foi longe demais. Como você pode afirmar que alguém está no inferno? Não, eu não estou afirmando nada. A Bíblia diz em Colossenses 1,12: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se a Bíblia diz que quando confessamos Jesus como nosso Salvador, temos acesso à herança dele nos santos e nos tornamos parte do seu reino, precisamos entender que a Bíblia também diz que fomos resgatados do inferno para o reino da luz. Irmão, eu não sei se está claro para todo mundo, mas se a Bíblia diz que Jesus me resgatou do inferno, a Bíblia está deixando claro que eu estava lá. Logo, a Bíblia dá margem para entendermos que aqueles que ainda não foram resgatados, ainda estão lá. Alguns dizem: se pregarmos isso, empurraremos pessoas para o inferno. Não, eles já estão lá. Se pregarmos isso, tiraremos pessoas de lá. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hebreus 12:28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Igreja, não vão nos calar. Já tentaram fazer no passado, não tiveram sucesso. Estão tentando fazer hoje, não terão sucesso. Tentarão fazer com os nossos filhos. Nós declaramos, não terão sucessos também na geração deles. Mas precisamos gastar tempo investido na defesa da fé e do Evangelho. Existe uma agenda do inferno, existe uma agenda progressista, existe uma agenda que tenta relativizar tudo. E sabe qual é o problema? É que eles têm uma boa narrativa, porque por não ter uma verdade, gastam muito tempo investindo em discursos. Se nós que não temos força no discurso, não gastarmos tempo com a verdade, seremos encontrados fracos no dia do confronto. A verdade é o que sustenta a igreja, a verdade é o poder da igreja. Aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos, é o poder de Deus. Existe uma cultura do cancelamento, e essa cultura é do inferno, mas ela não é nova. O algoritmo tornou mais palpável, mais visível, mais claro essa cultura. Mas Jesus enfrentou ela. Inclusive, Jesus foi morto por causa dela. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus estabeleceu princípios do reino, e isso incomodou aqueles que não se moviam pelas mesmas verdades. O que fizeram com Jesus? Cancelaram a voz dele. O que o inferno não sabia é que a morte de Jesus não era o fim de uma revolução, era o início dela. Mataram o nosso rei,
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A política do cancelamento é assustadora, não pela força que ela tem, mas como pessoas têm recuado a partir do que ela propõe. Eu tenho um alerta para a igreja. Você está comigo? Diga amém. Se os pregadores que você ouve, que te inspiram, que te animam, que te alegram, não se posicionam sobre nenhum assunto vital, pare de ouvi-los. São covardes, egocêntricos, mais preocupados com a força do seu algoritmo do que a pureza da mensagem que carregam. Irmão, olha para mim. Precisamos celebrar ousadia. Mesmo que eu não concorde com o posicionamento de algumas pessoas, e agora eu estou falando isso à parte do evangelho, eu sempre celebro ousadia, coragem. É incrível ver um homem se colocando no lugar de governo e de autoridade, e enfrentando aquilo que ele acredita ser uma verdade absoluta. Mas o que é assustador para mim é perceber que em todos os pontos sensíveis, grandes homens de Deus, que receberam voz por Deus, para falar para a igreja de Deus, não se expõem em momentos críticos da nossa geração. Quando o assunto é política, prefiro não falar sobre isso, não quero perder acessos. Quando o assunto é sexualidade, prefiro não falar sobre isso, não quero perder algoritmo. Mas qual é o sentido de alguém que recebeu de Deus voz, não usar a voz para falar sobre aquilo que Deus pensa? Isso é conveniência. Covardes. Falamos sobre Martin Luther King, porque quando havia uma segregação racial, colocou sua vida em risco para defender o que acreditava. Falamos sobre grandes homens que fizeram a história, porque se colocaram em risco para defender o que acreditavam. Hoje, celebramos pessoas que sequer se expõem para defender o que acreditam. Você vai ler os comentários, grande parte da igreja apoia o posicionamento do nosso pastor, mas ainda assim tem alguns cristãos que acham que a gente foi longe demais. Como iremos ajudar pessoas a descobrirem a sua real identidade, se como igreja estamos vivendo uma crise de identidade? O que é a igreja? A igreja é uma agência dos céus na terra. Como os céus se movem debaixo de pureza e santidade. Logo, nenhuma mensagem que não carregue isso faz parte do evangelho que cremos. Pode ser qualquer coisa, menos evangelho. O evangelho fala sobre arrependimento. Igreja, não há avivamento sem que haja arrependimento. Não há avivamento sem que haja temor. Não há avivamento sem que haja o novo de Deus. O novo é uma ruptura com o velho, deixando as coisas que para trás ficaram. Nós avançamos em direção ao novo de Deus. Recebemos uma nova natureza. E a partir dessa nova natureza nos tornamos uma nova criatura. Nem todos são filhos de Deus. Isso é um ditado que se tornou uma verdade entre o povo brasileiro principalmente. Não somos todos filhos de Deus. Somos todos criatura dele. Os filhos de Deus são aqueles que carregam a vida de Deus dentro de si. Isso precisa fazer diferença. Nunca crescemos tanto como igreja, nunca fomos tão numerosos, nunca tivemos tanto acesso, nunca tivemos tanta liberdade. E a pergunta que a gente vai precisar responder para a história é: o que fizemos com isso? Estou quase finalizando, mas eu queria compartilhar com você uma frase de Charles Spurgeon que diz: chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas haverá palhaços entretendo os bodes. Existe uma cultura de cancelamento calando a voz profética da igreja. Se deixarmos de profetizar porque estamos acuados, estamos como o profeta no dia de Jezabel. Jezabel diz: se ele continuar fazendo o que faz, falando o que fala, eu quero a cabeça dele numa bandeja de prata. Vivemos um tempo em que Jezabel usa muito bem redes sociais.
E o problema é que muitos profetas estão se escondendo quando deveriam se posicionar. Sim, nós cremos que macho e fêmea são os únicos gêneros estabelecidos por Deus. A Bíblia fala sobre isso. Não, nós não aceitamos sexualização dos nossos filhos. Nós não aceitamos o aborto como política de Estado. Nós não aceitamos ideologia de gênero como doutrina nas escolas. Nós não aceitamos a relativização da fé. Nós não vamos nos calar, nós não vamos parar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Será que você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Aleluia! Aleluia! Martin Luther King diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. A verdade, irmão, que se tem algum crédito que devemos dar ao inferno é que eles fazem muito bem o seu trabalho. O inferno não brinca de ser inferno. A igreja não pode brincar de ser igreja. Olhamos para alguns levantes e falamos: uau, o inferno está furioso. Sempre foi. Mas o inferno precisa olhar para a igreja e falar: uau, a igreja está gloriosa. Sempre fomos. 2 Timóteo 4:2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Irmão, há algum tempo esse texto foi escrito, e nós estamos vivendo dias como esse, em que aqueles que não querem ouvir o que a Bíblia diz, ajuntarão para si aqueles que dizem o que eles querem ouvir. Se você parar para ouvir algumas mensagens que se dizem mensagens evangélicas, e alguns pastores que se dizem pastores evangélicos, hoje você consegue ter todo tipo de narrativa. Alguns defendem, inclusive, a agenda progressista. Alguns homens que cantaram músicas, que marcaram uma geração, hoje se tornaram chaveirinhos de uma agenda de libertinagem. Quando eu ouço alguns deles falarem, eu lembro quando a palavra fala sobre um sino que bate e ele não ressoa, sabe? Eles continuam falando, mas a voz deles não tem mais peso. Isso é algo que me gera temor. Eu não quero continuar falando em algum tempo, mas Deus não colocar peso nas palavras que saem da minha boca. Somos a agência dos céus na terra, não podemos nos calar. Temos autoridade para ligar e desligar, e é para esse lugar que nós fomos chamados. Temos a responsabilidade de defender a fé. Romanos 1,16 diz: não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Irmão, o evangelho não é sobre o que eu penso, o evangelho é pautado naquilo que Deus fala. A W. Tozer diz: a igreja tem um compromisso de defender a verdade bíblica em um mundo repleto de relativismo e engano. A ideologia de gênero quer questionar o óbvio. Existe agora um leque de gêneros e você pode escolher qual deles faz parte da sua identidade. Existem pais dando nomes neutros aos filhos para que quando cresçam escolham qual é o gênero que tem. Irmão, Deus já escolheu o gênero do seu filho. E quando os meus nasceram, eu usei uma técnica milenar para saber qual gênero eles tinham. Você só precisa olhar para o que está no meio das pernas deles, e você vai saber qual o gênero que Deus escolheu. Minha primeira filha nasceu fêmea, meu segundo filho nasceu macho. É uma técnica milenar e muito simples. Todas as vezes que o homem tenta se colocar na posição de Deus, algo bizarro acontece. André, qual é o meu gênero? Você sabe. Quem te fez sabe. O salmista diz: quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar.
Todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Gênesis 1:27 diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Eu quero finalizar, e eu preciso falar sobre o último tópico. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa manhã? Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem trevas luz e fazem da luz trevas, que fazem do amargo doce e fazem do doce o amargo. A verdade, irmãos, é que o mundo moderno criou mulheres com medo de serem mães e homens com medo de serem homens. E o nosso grito como igreja hoje é: deixem as nossas crianças em paz. Você pode declarar isso com autoridade? Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Diga: deixe as nossas crianças em paz. Fica de pé no seu lugar, eu vou finalizar agora. Essa semana eu conversei com uma ovelha e eu disse para ele: eu vou pregar em Orlando, e por um acaso, ou pelo destino, ou por um propósito, eu caí no meio da série No Pride. Eu falo isso com liberdade porque estamos na América. E aqui a gente ainda tem liberdade para falar isso sem ser sancionado, coagido ou perseguido. Eu falo como residente da Flórida. Eu falo como alguém que é pai de cidadãos americanos também. Mas existe algo acontecendo, irmão, no Brasil, na América e no mundo, e nós não podemos nos calar. Eu estava falando com uma ovelha essa semana e eu disse: eu vou pegar no meio da série No Pride. Ele falou: pastor, vai com cuidado, seja moderado. Ontem eu recebi um áudio dele e eu confesso que muito do que eu estou falando com ainda mais ousadia tem a ver com o que eu ouvi dele. Ele disse: pastor, eu acabei de sair do shopping e eu estou com a minha esposa, ela está grávida, o filho vai nascer essa semana inclusive, se chama Davi. E ele disse: eu acabei de passar por uma criança sentada numa praça de alimentação, usando uma coroa de papel de uma hamburgueria muito famosa, uma rede de fast food. E essa coroa, ela é toda pintada com a bandeira do arco-íris e do movimento. Ele disse: pastor, eu quero pedir perdão quando eu pedi para você ser moderado. Eu quero te encorajar, seja ousado, fale com coragem, não pare, não se cale, não recue. O inferno não está brincando de ser inferno, pastor. Fale com ousadia quando você subir lá. Igreja, é debaixo dessa autoridade que eu vim aqui declarar sobre você e sobre a sua casa. Nós não seremos calados, os nossos filhos não serão sabotados, a pureza da igreja não será negociada. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar, feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, nós declaramos como voz profética, como igreja, como aqueles que carregam a chave do reino dos céus, como aqueles que ligam na terra e ligam nos céus, como aqueles que desligam na terra e desligam nos céus. Nós não vamos parar, nós não vamos recuar. Os nossos filhos não serão motivo de vergonha para nossa casa, pelo contrário, serão a continuidade do ministério de Jesus na face da terra. Pai, nós declaramos em nome de Jesus um manto de santidade sobre a igreja. Nós declaramos uma porção ainda maior de autoridade, de unção, de graça, de favor. Nós avançaremos em fé. Você pode começar a marchar no seu lugar. Comece a marchar no seu lugar. Nós avançaremos em fé. Nós andaremos sobre as águas. Nós iremos viver milagres. Prosperaremos em dias difíceis. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Declare que muja o leão, que muja levante suas mãos, declare que muja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que muja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que muja o leão, que muja o leão e que a terra
celebrar Jesus no seu lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? O descendente de Davi, o homem mais notável. Só igreja, declare. Ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Só as vozes, segura a banda, declare. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Feche seus olhos, levante suas mãos, declare que ruja. Que ruja o leão. Aleluia, feche teus olhos. Pai, nós fazemos um pacto com os céus nessa manhã. Como diz a tua palavra, somos entregues à morte todos os dias. Não seremos lembrados por aquilo que recuamos ou desistimos. Seremos lembrados por aquilo que nos posicionamos e cremos e profetizamos. Profetizamos sobre a América. Esse lugar não vai ser conhecido como a terra do orgulho. Os homens que vieram para cá vieram para estabelecer princípios. Nós declaramos: Deus é o Deus da América, o Senhor é o Deus do Brasil, o Senhor é o Deus das nações. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da glória de Deus. Declaro com autoridade, diga: Pai, nessa manhã eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: e eu me arrependo, Jesus, de todas as vezes que eu deveria me posicionar e eu tive medo, eu tive vergonha, eu fui covarde. Eu me arrependo, Jesus, de todas as vezes que eu entristeci o seu coração. Nessa manhã eu declaro que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu deixo para trás todo pecado, toda iniquidade, todo medo, toda ansiedade, todas as correntes, todas as cadeias. Diga: as coisas velhas, a partir de hoje, ficam para trás. E em Jesus, tudo se faz novo. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido de olhos fechados ainda. Quero orar com você que está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar com você que está aqui e quer renovar a sua aliança com Jesus. Tem gente que vai ficar resistente. Talvez se eu for à frente vão pensar que eu tenho algum tipo de desafio sexual, ou que eu tenho, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse convite é para todos aqueles que entenderam que não há outro caminho que não seja Jesus. Não é para você se tornar evangélico, não é para você entregar sua vida para um pastor. É para você declarar: Jesus, eu reconheço nessa manhã, diante dos céus e dos homens, que a minha vida é sua. Eu quero viver o novo, eu quero viver uma nova história. Eu quero ser livre, eu quero ser liberto, eu quero ser renovado.
Talvez você está aqui, irmão, em algum momento a igreja te entristeceu. Talvez em algum momento você se desviou, você se distraiu. Mas nessa manhã, Jesus te trouxe aqui para te lembrar que existe um lugar mais alto nele. Deus quer te levar para um lugar de santidade, de autoridade, de milagres, de promessas. E é para esse lugar que Jesus está te chamando hoje. Eu vou contar até 3, todos de olhos fechados. Quando eu disser 3, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer renovar a sua aliança com Jesus, você que quer viver um nível mais alto de santidade a partir de hoje, levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu quero orar com você. 1, 2, 3, levanta sua mão, me deixa te ver. Isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, continua com a sua mão levantada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tem alguém feliz com salvação nessa manhã? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu fazer um pedido, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você, sai do seu lugar. Isso, vem correndo, Jesus está de braços abertos. Você quer viver uma nova história a partir de hoje? Você quer viver um novo começo a partir de hoje? Sai do seu lugar, sai do seu lugar.